A terra aqui só é ruim quando não chove no chão. Mas se chover, tem de tudo. Fartura tem de porção. Tomara, meu Deus, que chova. Tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Quando a lama virou pedra e mandacaru secou, e a ribação de sede bateu asa e voou. Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E só por isso o sol se retirou, fazendo cair toda a chuva que há. Cantamos aqui 3 trechos de músicas do cancioneiro nordestino, uma das quais fala que só vai embora da área onde nasceu e viveu se faltar chuva, se faltar água. A outra diz que Deus se zangou e mandou chuva demais. A outra fala da seca. Isso tudo no mesmo Nordeste, só que em momentos diferentes. Então nós temos, durante o ano, um período de chuvas, que é no mínimo de 300 milímetros ou 300 litros de água por metro quadrado. E temos o período de verão, que é na ausência de chuvas, ou seja, quando as plantas secam, quando os animais morrem de fome, porque sem a chuva não tem água. A água não é tudo para a vida, mas é no mínimo 65%. E o homem é o ser vivo que mais depende de água. Porque a gente come, bebe e respira água doce das chuvas. E quando a gente diz que toda a água da terra veio ou vem de um regime de chuvas, nós estamos explicando que a molécula de água, H2O, hidrogênio e oxigênio, foi montada na atmosfera. E durante mais de 1 bilhão de anos não existia água na Terra. Porque não existia condições para que a molécula de água fosse criada. Aí a gente sabe que a 100 graus centígrados a água ferve e foge de onde estiver. E a 300 graus centígrados a molécula de água explode, estoura. E a Terra naquele momento, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, ou seja, há 3,5 bilhões de anos, ou há 4 bilhões, a temperatura era altíssima, de forma que não existia água, não existia natureza com os gases que existe hoje, em equilíbrio. A natureza que a gente fala com forma de respiração dos seres vivos, e também não existia seres vivos. E nós estamos aqui então diante de uma represa de água proveniente das chuvas que aconteceram de novembro de 2023 até hoje. Vem uma chuva hoje, passa 4, 5 dias sem chover, chuva de baixa precipitação, e mesmo caindo aqui cerca de 400 milímetros de chuva na bacia hidrográfica desse açude, não tem
200 metros cúbicos de água aí armazenada. Está só no furão, no buraco do furão. Essa água armazenada. E para quem não sabe, todos os dias o açude perde uma lâmina de água de 1 centímetro. Significa dizer que na superfície desse açude, cada metro quadrado evapora 1 litro. Então digamos que aqui tenha 1000 metros quadrados coberto por essa superfície de água. Significa 1000 litros de água que evaporam. Ou se perde por outros vetores também, não é só evaporação, por dia. Enquanto que no solo, a evaporação chega a 3,5 litros por dia. E a gente vê o gado aqui já nessa hora buscando água para beber. E como a gente disse, esse gado não pode ter saúde, porque esse líquido é absolutamente contaminado. A gente viu até animais que morreram aqui às margens do lago, da represa. São os que a gente vê, sem falar em outros animais, por exemplo, que restam da fauna, que morre todo dia quando não tem plantas para ele se alimentar, porque a planta é o elo principal da alimentação dos animais. Porque se a vaca que é herbívoro como o capim, existem os animais carnívoros que vão comer a sua carne. Então isso tudo é um ciclo nutricional. E se não tem o vegetal, porque o vegetal é o único ser vivo que é autótrofo, que converte os elementos da natureza em massa orgânica vegetal, significa que não haverá animais. A explicação da origem da vida na Terra certamente começa com os micro-organismos. Depois a criação de vegetais. E a gente volta a falar aqui sobre a água, que como a gente disse, o homem come, bebe, respira água doce. Come, bebe, respira. E a gente vê a vaca, o bovino, bebendo a água. Mas as plantas também só nascem se chover. Então ele bebe e come água doce. E respira. Porque o oxigênio nessa área do Brasil é fornecido pelas plantas, porque as plantas também respiram e transpiram. As plantas respiram, inspiram o gás carbônico e expiram o oxigênio. E nós inspiramos o oxigênio e expiramos o dióxido de carbono. Quer dizer, tem que ter essa associação na respiração entre o ser humano e as plantas. E entre os animais, de um modo geral, que respiram, tem os animais que são aeróbios, que respiram oxigênio. Tem os micro-organismos que são anaeróbios, que não respiram oxigênio. Então significa dizer, com essa última frase da gente, que na atmosfera não existe micro-organismos aeróbios que respiram oxigênio. Porque lá a grande abundância de oxigênio na atmosfera, do gás oxigênio, chega a ser a 21% da atmosfera em oxigênio. Os seres vivos, animais e vegetais, não existem lá. E o micro-organismo, só os anaeróbios. E a gente pode dizer
que quando a gente olha para a hidrosfera, que é a água, pela grande quantidade de matéria orgânica decomposta aí, animais que morrem, e micro-organismos que estão sobrevivendo na água, e olhamos para a litosfera, que é o chão, nós podemos dizer que em 1 metro cúbico de litosfera e hidrosfera tem mais matéria orgânica do que em 1 quilômetro cúbico da atmosfera. E o homem, nessa área do Nordeste, fez pelo menos 2 milhões desses pequenos reservatórios, pequenos açudes, que são chamados de barreiros, em 800 mil quilômetros quadrados do chamado semiárido nordestino. E a gente vê que eles secam todo ano, quando mais o homem precisava da água, que é no verão, que não tem chuvas. Quando todos os seres vivos precisam de água a todo instante. E essa água desaparece por vários vetores, que nós incluímos a evaporação. Mas também a terra seca ao redor da represa vai sugando a água. E às vezes, embaixo da represa, a água é drenada para baixo. E até há quem conte que embaixo dessa represa poderia ter um lençol de água subterrânea, já que durante dezenas de anos essa represa toma água, todos os anos, e todos os anos ela seca. Então o homem tem que ter uma nova preocupação para disponibilizar de reservatório de água, armazenar água sem perda, sem fuga, sem contaminação. E existe tecnologia para isso. Um projeto de água para um projeto de vida.